Olá, pessoal. Vamos continuar a resolução do Enem 2014, prova azul. Agora vamos pegar a questão número 36. A questão número 36, ela teve uma coisa muito interessante sobre ela, que é um assunto que assusta um pouco as pessoas, que olham e ficam pensando, tabela geológica, geologia, placa tectônica, as pessoas têm uma certa trava com esse assunto, não tem a menor razão para isso, principalmente no caso dessa questão. Por quê? Porque por mais que ela parecesse exigir muito conteúdo, você poderia fazer essa questão por um simples e nada além de uma simples análise da própria questão, das imagens, das informações que o Enem te dá. Então, olha só, olha o que a questão nos fala. Ela começa com 5 imagens mostrando, obviamente, a evolução dos continentes. Você deve lembrar que a gente já viu isso várias vezes. A gente começou essa teoria com Wegener, que imaginava que os continentes estavam à deriva, estavam boiando. Logo depois a gente percebeu que não, que na verdade os continentes eram a parte superior de uma rocha muito maior chamada de placa tectônica, e aí você lembra disso, e aí os estudos de placa tectônica, os movimentos. Então, quando a gente observa aqui essas imagens, a gente não está vendo nada além daquele processo em que os continentes formavam apenas um megabloco continental chamado Pangeia e que as separações foram ocorrendo até chegar ao momento atual e a nossa formação continental atual. O que acontece nesse caso aqui? Ele te deu essa imagem e disse em que período aconteceu, quantos milhões de anos atrás isso aconteceu. E aí você foi observando, e aí quando você chegou ao enunciado, ele mostrou o seguinte para você. A partir da análise da imagem, o aparecimento da dorsal mesoatlântica está associado ao... Então, repara só, o que é a dorsal mesoatlântica? Vamos lembrar. Ela é a maior formação montanhosa do planeta Terra. Ela está localizada entre o litoral da América do Sul, no Brasil, e a África, e ela corta toda essa parte do Atlântico Sul e vai além. Ela alcança até o hemisfério norte, alguns pedaços. E essa cadeia mesoatlântica ela foi formada por quê? Pelo processo de separação de placas. Justamente esse movimento divergente, que a gente chama, entre a placa sul-americana e a placa africana, ela criava espaços, e esses espaços, obviamente, não ficavam vazios. Eles eram ocupados por magma. E esse magma, ao sair, ele ia solidificando, e com o passar do tempo, ele foi formando essa maior cadeia montanhosa que a gente tem na Terra. Só que ela é uma cadeia submarina, por isso nós não temos a mesma sensação do Everest. Então, quando a gente olha para essa cadeia mesoatlântica, a gente percebe que a evolução dos continentes, a liberação do magma que estava no manto, a solidificação desse material formou essa imensa cadeia mesoatlântica. Aí você fala assim, poxa, Hansen, mas e se eu não conhecesse esses dados, eu faria a questão? Sim, pessoal, olha só, aquela pessoa que teve calma na prova, que leu, cadeia mesoatlântica, você sabe que a ideia de meso é aquela que está no meio. Você pode pensar em meio, em metade, mas você não pode ir muito além disso. E Atlântica, então ficou óbvio, a cadeia mesoatlântica é aquela cadeia que está no meio do Oceano Atlântico. E aí, olha só, olha as opções que ele te dá a partir dessa pergunta. Ele pergunta, essa dorsal está associada a, letra A, separação da Pangeia no período Permiano. B, deslocamento de fraturas do período Triássico. C, afastamento da Europa no período Jurássico. D, formação do Atlântico Sul no período Cretáceo. Ou E, constituição de orogênese no período Quaternário. Esses nomes assustaram muitas pessoas, mas na verdade você que pensou na dorsal, que era o que a questão te exigia, você obviamente pensou, não, está ligado à separação do Atlântico Sul. E mesmo assim, se você quisesse prestar muita atenção nos períodos que ele destacou, a própria questão te dava a imagem, os anos e o período, ou seja, você não teria nenhuma grande dificuldade de entender se você tivesse lá o tempo de ficar associando as informações. O que não era necessário, a gente olhou, percebeu a mesoatlântica e marcou corretamente a letra D. Essa aí foi bem tranquila pra gente. E aí, tá gostando da aula? Continue ligado no site. No nosso canal você vai encontrar outras aulas de geografia. Inscreva-se e fique ligado nas novidades.